Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma nova funcionalidade que surgiu no Excel. Lira, mas por que o Excel? Porque essa funcionalidade é a de inserir fórmulas em Python, ou seja, códigos em Python dentro do seu Excel. Eu quero te mostrar como que isso está funcionando hoje em dia, para mais ou menos onde parece que isso está caminhando, e as principais funcionalidades que você pode ter aqui dentro. Vamos lá! Bom, galera, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando e aprendendo Python, linguagem de programação com a gente. E eu vou deixar alguns links disponíveis para você aqui na descrição do vídeo, então presta bastante atenção. Primeiro, o arquivo inicial da aula com essa base de dados aqui, né? Pequena base de dados, mas vou deixar o arquivo inicial aqui também disponível para você. Além disso, eu vou deixar disponível para você aqui um mini curso de análise de dados, porque imagino que se você está vendo esse tipo de vídeo aqui, análise de dados possa ser um tema que te interessa. Então, um mini curso gratuito de análise de dados, onde a gente faz um projeto completo. Vou deixar o link dele também aqui na descrição. Beleza? Bom, galera, vamos lá para o conteúdo do vídeo. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, recentemente a Microsoft lançou, ainda em versão beta, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda está em versão beta, então não tem todas as instalações do Excel, mas para a galera que tem o Office 365, eles já liberaram na versão beta, você poder inserir fórmulas com o Python. O que é isso, essencialmente? Basicamente, você vai poder selecionar uma célula do Excel e inserir códigos em Python para serem carregados naquela célula do Excel. Então, quando você fizer isso, dentro de uma célula, você vai poder escrever linhas e linhas de código, criar funções, puxar data frames e coisas assim. Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo as principais funcionalidades, o que já tem disponível aí e para onde parece que isso está caminhando. Então, vamos lá. Como é que isso funciona? Essencialmente, na guia de fórmulas, você vai ver aqui uma opção de inserir Python, beleza? Ah, Lira, mas eu abri meu Excel e isso aqui não está habilitado. Se isso não está habilitado é porque provavelmente você não está fazendo parte do programa de Insider que eles chamam, né, do Office 365. Se vocês quiserem que a gente grave um vídeo mostrando o passo a passo para você fazer isso, que é um passo a passo de configuração que você tem que ter acesso e tudo mais, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu não peço para o Fred gravar um vídeo disso, nosso especialista de Excel, ou então eu mesmo não gravo um vídeo disso e mostro para vocês. Enfim, deixa nos comentários aqui que a gente pode, quem sabe, gravar um vídeo mostrando como se acessa isso. Como esse processo de acessar isso é um processo que muda o tempo todo e a Microsoft é meio chatinha com essas coisas, pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo simplesmente já esteja liberado para você, porque a Microsoft já liberou para todo mundo, mas no momento que eu estou gravando só está liberado para a galera do beta, tá? E aí, como que ela funciona? Basicamente você seleciona uma célula qualquer do Excel, clica aqui na guia fórmulas inserir Python e insere um Python no Excel. E aí, o campo onde você insere fórmulas no Excel, ele vira um campo de texto de código. Então aqui você pode escrever códigos em Python mesmo. Então eu posso escrever aqui, por exemplo, faturamento vai ser igual a 10 mil. Criei a variável faturamento. Imposto vai ser igual a, por exemplo, 0,05, né? 5% de imposto. E aí você pode ir construindo o seu código aqui em cima. Beleza, como que isso funciona na prática? A primeira forma que isso funciona é você simplesmente criando variáveis aqui dentro, que na prática acaba não sendo tão útil você só criar variáveis, mas eu quero explicar a lógica de como que ele funciona. A lógica é o seguinte, quando você termina de executar o seu código, ele fala, olha só, aperte Ctrl Enter para confirmar o código em Python. Então eu vou apertar Ctrl Enter. No momento que você fizer isso, repara que ele já mostra um valor para você. Que valor ele está mostrando? O 0,05 do imposto. Está vendo que aqui eu estou escrevendo no formato do Python mesmo, 0,05. Mas quando ele renderiza isso para mim, quando ele carrega essa informação, ele carrega como 0,05. Aí você fala, Lira, e onde é que está o valor do faturamento? Então, esse já vai no primeiro ponto importante. Como você está colocando esse código todo numa célula do Excel, essa célula ela vai sempre exibir o último valor que você construiu. O último valor que você fez ali dentro. Então, se eu criei a variável faturamento, a variável imposto, ele vai exibir o valor da variável imposto, que é o último valor que está ali dentro. Tá vendo? Ah, Lira, mas eu queria fazer alguma conta com isso e exibir no final o valor da variável faturamento. Beleza. Então, no final do seu código, você vai escrever lá a variável faturamento, por exemplo, que você quer exibir, vai dar um Ctrl Enter e vai aparecer o valor dela aqui. Tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que é interessante é que se você reparar, quando você constrói o seu código em Python, ele aparece uma opçãozinha aqui para você. Você pode deixar ele como objeto Python ou valor do Excel. Para valores únicos, né, tipo de uma variável que você está exibindo, um número que você está exibindo, isso não vai ter muita diferença. Você vai reparar que ele vai ser praticamente igual. A única diferençazinha que tem é que quando ele está com esse íconezinho de objeto, você pode colocar o mouse em cima dele aqui e clicar, e ele vai mostrar informações sobre esse objeto. Qual é a classe dele, tá vendo? O valor e tudo mais, meio que um preview dele. Beleza? Agora, quando a gente for trabalhar com tabelas do Python, né, os data frames, aí sim essa diferença de objeto e valores vai ser muito mais significativa. Então, eu só estou querendo mostrar. Variáveis ela vai funcionar assim. Outra coisa que você pode fazer aqui é você criar funções. Então, eu posso chegar aqui, por exemplo, e criar a função calcular imposto. Você pode fazer isso. Você pode também importar bibliotecas. A gente já vai chegar nesse ponto também.
Então vou botar lá, a função calcular imposto, ela vai receber o faturamento e o percentual de imposto. E, tá vendo, eu dei um tab aqui, então dei um enter, dei um tab para garantir que esse código daqui vai estar dentro dessa função. E ela vai, por exemplo, me retornar como resposta o faturamento vezes o imposto. Beleza? E aí eu vou chegar aqui agora e no final eu vou pedir para ele calcular o imposto de 10 mil de faturamento e 0,05 de imposto. Se eu rodar esse código aqui, ele vai me dar o resultado final de 500, tá vendo? Que vai ser simplesmente, olha lá, a classe dele normal, tá vendo? Aquilo dali. Ele não exibe para mim as informações da função, mas você pode abrir aqui a função e visualizar que é a função que está construindo isso. Então funções funcionam, bibliotecas funcionam e tudo mais. E aí falando agora de bibliotecas, quais bibliotecas funcionam aqui? Se você quiser, você pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, Initialization. E você vai ver quais são as bibliotecas que funcionam, olha só. O NumPy já vem aqui importado, o Pandas já vem aqui importado, o Matplotlib já vem, o StatsModel já vem, o Seaborn já vem e a biblioteca Excel já vem também. Beleza? Então essas bibliotecas aqui, elas funcionam, então você consegue usar essa funcionalidade para trabalhar, e aí que a gente começa a entrar agora na parte da aula, da principal objetivo de usar o Python dentro do Excel, que é o quê? Você pegar toda aquela capacidade que a gente tem, flexibilidade que a gente tem de Pandas, NumPy, Matplotlib e Seaborn, ou seja, as ferramentas de análise de dados e de trabalhar com dados no Python, e trazer isso para o Excel. Então, essas bibliotecas elas já vêm implementadas e ao longo do tempo a Microsoft falou que vai continuar implementando mais e mais bibliotecas. Um ponto interessante é que essas informações elas ficam armazenadas como fórmulas do Excel, o que significa que sempre que você alterar a informação de uma célula específica, ele recarrega as fórmulas do Excel. Ou você aperta o F9, ele recarrega as fórmulas, então ele está o tempo todo calculando isso tudo aqui para você. E você pode, inclusive, usar os códigos em Python para puxar informações que estão em outras células do Excel. Aí que a brincadeira começa a ficar mais interessante. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma outra célula, e aí aqui eu vou colocar assim, ó, vou inserir uma fórmula Python, e aí quando ele inserir essa fórmula Python, eu vou selecionar a minha tabela daqui. E aí automaticamente, olha o que ele faz. Ele entende que isso daqui, olha, é um Excel da A1 até a D6, que é o intervalo onde está a minha tabela, e ele fala que esse intervalo tem cabeçalho, realmente tem cabeçalho. Tá vendo? Se eu der agora um Ctrl Enter, você vai reparar que ele vai carregar aqui para mim como um data frame, tá vendo? Como ele está na função objeto, ele está aqui me mostrando, olha, esse cara é um data frame. Se você coloca o mouse aqui em cima e clica nesse íconezinho, ele vai te mostrar, olha, ele é um data frame de 5 linhas por 4 colunas, tá vendo? E aqui ele faz um preview de um pedaço desse data frame, né? Dependendo do tamanho do data frame, ele vai fazer um pedacinho, dependendo do tamanho, ele vai mostrar todo. Como o nosso aqui é pequeno, ele meio que mostra todo, mas, enfim, é um preview aqui do próprio Anaconda que ele traz pra gente. Só que se eu mudar aqui para a opção de valor, olha o que vai acontecer. Ele vai carregar as informações do data frame em células do Excel. Então essa é a grande diferença quando você tem um objeto e quando você tem os valores. Os valores ele vai meio que renderizar a informação que está ali dentro. O objeto ele ocupa muito menos espaço na memória, porque ele não está precisando acessar as informações que estão ali dentro, ele está só armazenando o objeto Python. Mas você pode usar esse objeto agora em outros lugares. Então o que você pode fazer? Eu posso chegar numa outra célula aqui agora, e eu vou querer chegar nessa célula aqui e falar assim, olha só, essa célula aqui eu vou inserir também uma fórmula Python. Uma fórmula Python dentro dela. Só que fórmula vai ser essa? Vai ser esse cara daqui, tá vendo? O valor que está nessa célula aqui, essa tabela que está nessa célula aqui. Se fosse um número, se eu clicasse aqui, ele está pegando o número 20. Como eu estou clicando no data frame, ele está pegando essa tabela. E aí isso aqui é uma tabela Python. Então, por exemplo, eu quero saber a soma da coluna valor. Então, dessa tabela aqui, a coluna valor, tá vendo os próprios comandos do Pandas. Isso aqui é um comando de um data frame do Pandas. Selecionando a coluna valor, ponto sum. Eu estou somando os valores dessa coluna aqui. Se eu der agora um Ctrl Enter, você vai ver que o valor que vai aparecer aqui é 22.300, que é exatamente a soma dessa coluna toda, tá vendo? 22.300, como você está vendo aqui embaixo. Então, você consegue criar o data frame numa célula e fazer referência com outras células para esse data frame. Uma outra possibilidade que você pode fazer para fazer essas referências é aqui quando você criou o data frame, você atribuir ele a uma variável. Eu posso chegar aqui e fazer assim, ó, tabela vai ser igual a esse data frame aqui. E aí o que significa isso? Significa agora que em qualquer código Python que eu usar dentro dessa planilha, eu posso fazer referência à variável tabela, eu não preciso fazer referência a essa célula específica. Eu posso fazer referência à variável tabela. E aí olha lá, se eu der agora um Ctrl Enter, ele vai continuar funcionando e vai dar certo. Só que quando você fizer isso, tem que tomar um cuidado. Qual é o leve cuidado?
Eu fiz uns testes aqui e eu reparei que as fórmulas Python, né, do Excel, elas são executadas de cima para baixo, ou seja, a primeira linha executada, depois a segunda linha executada, depois a terceira linha executada, depois a quarta, depois a quinta e assim vai. O que significa? Significa que se esse data frame que define a variável tabela não tivesse acima desse cara aqui, ó, tivesse abaixo dele, por exemplo, aqui, ó, numa linha abaixo dele, você vai ver que esse cara aqui vai virar um erro, tá vendo? Ele vai falar, ó, nome tabela não está definido. Por quê? Porque o nome tabela está sendo definido abaixo dessa linha daqui. Então, se você criar uma variável como referência, lembra sempre que o Excel vai executar de cima para baixo. Como o Python executa de cima para baixo? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha e assim vai. Beleza? Então essa daqui, digamos assim, é a forma mais padrão de utilizar. Vamos agora fazer algumas outras opções para mostrar opções que você tem aqui dentro dessas tabelas. Porque você pode estar pensando assim, pô, beleza, Lira, mas eu não estou vendo muita vantagem de usar o Python aqui dentro do Excel. Eu conseguiria fazer essa conta aqui direto com o Excel, sem precisar ficar usando Python nem nada disso. Sim, mas por exemplo, no Python, quando você está trabalhando com uma tabela, você tem um data frame, você tem uma função chamada describe. E o que a função describe faz para você? Vamos rodar aqui, ó, Ctrl Enter, para ele rodar aqui. E olha lá, no objeto ela retorna para a gente uma tabela também. Só que é uma tabela especial. É uma tabela onde ela resume para você as informações da sua tabela original. Então olha lá, ele automaticamente com uma linha de código eu consegui gerar a quantidade de valores que estão ali dentro, a média de cada uma das colunas de valores de quantidade, o desvio padrão, o mínimo, o máximo, o percentil 25, o percentil 50, né, que é a mediana, e o percentil 75%. Então você conseguiu gerar várias informações com uma linha de código. Então, para quem eu digo que é isso daqui, né, pelo menos no momento atual que isso está surgindo? Se você já domina essas coisas no Python, você está acostumado a usar essas ferramentas no Python, algumas vezes, já aconteceu comigo, por exemplo, você tem que resolver algum negócio no Excel, aí você começa a mexer ali no Excel e você fala, putz, se eu jogar isso aqui para o Python, isso é tão mais fácil. Para você não ter que construir aquilo tudo partindo de um código e tudo mais, se você quiser aproveitar a planilha, você já vai poder chegar e pegar direto e tacar uma funcionalidade do Python no meio do Excel. Isso vai acelerar o seu processo. Eu confesso que eu não fiz testes muito grandes de coisas que o Python é muito bom de fazer. Por exemplo, eu não peguei uma base de dados aqui de 5 milhões de linhas e tentei tratar ela com as fórmulas do Python, coisa que o Excel com certeza ia travar. Tipo, a partir de, sei lá, 100 mil linhas e com várias colunas, o Excel já fica muito ruim de usar fórmulas do Excel e tudo mais. Eu não testei para ver se essas fórmulas Python vão ser muito mais eficientes em termos de performance mesmo. É um teste que, por exemplo, vocês podem fazer. Mas, de antemão, já digo para vocês, uma das vantagens que eu vejo disso daqui é você pegar todo o conhecimento que você tem de Python e de análise de dados com Python e você aplicar isso para resolver ou para aumentar o nível de flexibilidade que você tem de coisas que às vezes você está usando dentro do Excel. Putz, precisava usar aquela função que tem no Python. Pô, beleza, puxa, brum, vai, usa ali dentro e manda bala e continua. Como o describe aqui, por exemplo, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês. E aí outras coisas funcionando também. Por exemplo, você pode pegar sua tabela original e filtrar ela da mesma forma que a gente filtra no Python. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou criar aqui, ó, vou botar esse cara daqui, vou inserir uma fórmula Python, tá vendo? Inserir uma fórmula Python aqui. E eu vou botar esse cara daqui, vai ser igual a quem? Vai ser igual a nossa tabela, só que eu vou usar um ponto lock para filtrar ele. Ou seja, eu quero filtrar todas as linhas cuja quantidade for maior, por exemplo, do que 15. Então eu vou chegar aqui, eu quero filtrar minha tabela, cuja coluna tabela quantidade é maior do que 15. Então todas as funções que você usa no Python, olha só, Ctrl Enter, todos aqueles códigos que você usa com data frames no Python, eles funcionam. De novo, ele me trouxe em formato de objeto, você pode deixar ele em formato de objeto ou então trazer em formato de valor e ele vai carregar isso para você. Lembrando, ele também tem os gráficos, ele tem o Seaborn e ele tem o Matplotlib. Então eu posso pegar, inclusive, a coluna, por exemplo, de valor da minha tabela, aqui ó, na nossa tabela original, vou criar aqui um gráfico. Vou chegar aqui e vou falar, ó, esse cara daqui, vamos inserir uma fórmula Python aqui dentro dele, ó. Inserir uma fórmula Python. E aí nessa fórmula Python eu vou dizer assim, ó, isso aqui eu quero a nossa tabela.plot. Eu vou plotar essa nossa tabela. Quem eu quero plotar na tabela? No eixo X, eu vou plotar o nosso produto. No eixo Y, eu vou plotar a quantidade de itens. E aí, eu vou só botar isso aqui direto e vou mandar ele executar esse código aqui. Quando ele executar esse plot, olha lá o que ele vai fazer. Ele vai falar, olha, o objeto que está me dando como resposta é um objeto de imagem. E aí ele mostra até aqui um preview da imagem se você quiser. Tá vendo? O que você pode fazer é que você pode chegar aqui e mudar para valor. E aí ele vai carregar, tá vendo? Eu sei que fica difícil de ver, mas é uma microimagem aqui dentro. Se você clicar nessa microimagem, ele vai abrir um íconezinho falando aqui, ó, criar uma referência. Então quando você clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma imagem, tá vendo? Uma imagem real,
que está sendo referenciada para essa célula aqui. Ou seja, quando a imagem dessa célula aqui mudar, a imagem desse gráfico aqui, grandão, vai mudar também. Então olha lá, ele criou um gráfico aqui, no nosso caso que foi um gráfico de linha, que é o gráfico padrão do plot, onde ele está exibindo a nossa tabela. E você está criando esse gráfico com os códigos em Python. Então os gráficos do Seaborn você poderia usar aqui. Os gráficos do Matplotlib você poderia usar aqui. Toda a flexibilidade que eles dão para você, você pode usar aqui. Então você abre uma gama de gráficos diferente dos gráficos padrões que você tem no Excel. Você poderia fazer o processo contrário também. Quero pegar um negócio que eu gerei aqui de uma tabela do Python e criar um gráfico no Excel. Você pode fazer isso, é só você exibir essa tabela e criar um gráfico em cima dela. Então você tem meio que essa mesclada mesmo. E aí só para mostrar algumas outras coisas que podem ser interessantes para vocês. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês? Quando você clica aqui em Initialization, você vai ver que esse código que aparece aqui é o código que ele meio que roda antes de rodar os seus códigos. O que significa que todas essas bibliotecas aqui já estão importadas. Mas você pode importar as bibliotecas padrões do Python. Biblioteca OS, biblioteca RE para trabalhar com regex. Quero trabalhar com regex dentro do Excel. Cara, você pode importar a biblioteca RE e aplicar as coisas ali dentro. Então, as bibliotecas Python que já vêm instaladas no Python padrão, na instalação padrão do Python, elas também funcionam aqui dentro. Só que elas não são importadas automaticamente. Tipo, se eu chegar aqui no meu código e escrever SNS para usar o Seaborn, vai funcionar? Vai, porque ela já está aqui na inicialização, tá vendo? Mas, se você chegar e escrever a biblioteca OS, ela não vai funcionar. Você tem que primeiro importar a biblioteca OS e aí depois usar essa biblioteca, entendeu? Então todas as bibliotecas da instalação padrão do Python também vão funcionar aqui dentro do Excel, o que é super interessante, tá? E aí só para mostrar para vocês mais uma dessas aplicações, por exemplo, o NumPy. O NumPy é uma biblioteca que ele já vem importada aqui dentro do Excel. Então eu posso pegar uma coluna do DataFrame, que nada mais é do que uma série mesmo, né? Como se fosse uma série do NumPy, uma coluna aqui do meu DataFrame e aplicar sobre ela o describe, por exemplo, que é um método que você no Excel vai ser mais chatinho de fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer um describe agora da coluna de categoria. Vou chegar aqui e vou colocar, ó, esse cara daqui é a função Python. Vou botar lá, ó, tabela, coluna, categoria, ponto, describe. O que essa função describe em uma coluna única, em uma coluna de texto, tá vendo? Ó, do Python faz pra gente. Olha lá. Ela exibe, ela descreve também aquela coluna, igual ela fez aqui. E olha lá o que ela faz. Tararara. Ela descreve pra gente as informações que estão nessa coluna. Então essa coluna daqui ela tem 5 valores diferentes, são 2 valores únicos, ou seja, tem aparelho e acessório, são 2 valores únicos, e o que mais aparece é aparelho aparecendo 3 vezes. Olha lá, o que mais aparece é aparelho aparecendo 3 vezes. Tá vendo? Então, você consegue usar essas funcionalidades do Python. É mais uma vez uma exemplificação daquilo que eu falei, de você pegar as funcionalidades do Python e jogar elas aqui para dentro do Excel. Beleza? Eu espero que isso continue evoluindo para a gente conseguir, digamos, primeiro, ser muito eficiente dentro das coisas, dentro do Excel, ele conseguir rodar códigos em Python de maneira eficiente, tão quanto o Python é eficiente por natureza nessas análises, e ao mesmo tempo que tenham mais funcionalidades e mais bibliotecas que você possa usar do Python para trabalhar aqui dentro do Excel. Acho que isso vai amplificar um pouco as possibilidades que você tem no Excel, afinal de contas você vai integrar essas duas ferramentas super poderosas, beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado um pouco disso daqui. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você queira que a gente faça aqui, deixa nos comentários que eu estou sempre atento. Um grande abraço e até a próxima aula.